Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 20 de Lucas, aqui neste canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia e entende, espero eu. Se não entende, me manda um comentário, um direct, enfim, faz alguma coisa, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, porque através dele a gente faz ali, a gente mantém contato. Desde já eu quero te convidar, eu também tenho uma comunidade chamada Comunidade Online. Eu escolho Cristo todo dia, não é uma igreja online. Importante destacar isso. É realmente um ambiente onde eu posso motivar, incentivar vocês a viver conforme a Bíblia nos orienta a viver. Eu que tenho aí em torno de 20 anos de caminhada de cristã, já passei por muitas coisas e acredito ter ao longo desse tempo acumulado aí um pouquinho de experiências, né? Talvez não iguais às suas, mas a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Eu não tenho, mas a palavra tem. É nela que a gente se baseia para tá aí, enfim, fazendo qualquer orientação. Então não é de mim, porque as minhas experiências muito provavelmente não são as suas. Às vezes não chega nem perto, mas eu já li essa palavra enfim, várias vezes. E recentemente, de um tempo para cá, o Senhor foi me dando um entendimento maior a respeito dela, foi juntando, né, os pedaços que às vezes a gente ouve assim muito soltos, né? Aquela questão texto fora de contexto. Então, e hoje eu tenho uma assimilação muito maior a respeito da Bíblia, da palavra de Deus e desse plano, desse caminho, dessa direção aí que o mundo está tomando. Enfim, Jesus tá, as coisas estão se orbitando, tudo para culminar aí no propósito do Senhor, no propósito final também, né? Então, é a partir daí, a partir da Bíblia, que a gente faz as recomendações, enfim, qualquer outra coisa. Ah, mas você parece muito nova. Bom, muito nova eu não sou. Ah, mas você, tipo, quem é você? Bom, também falaram isso para Jesus. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E é isso, às vezes não é sobre nós, é sobre o Espírito que a gente carrega, sobre o Espírito Santo, sobre o que Deus quer, tem e pode fazer através de nós. Então, quem sou eu? Eu também me pergunto todos os dias. Mas eu sei o que o Senhor colocou dentro de mim, dentro do meu coração, e é tão somente isso que eu tenho buscado seguir e tenho buscado viver a minha vida, tenho derramado minha vida aos pés dele. Por isso também que, aliás, é cobrado, né, essa mentoria aí, porque eu abandonei tudo, larguei a minha vida praticamente para viver aí o que o Senhor colocou dentro de mim, me chamou a fazer. Então é isso. Então, bom, fica a seu critério. Eu não tô obrigando ninguém a nada. Então, se você sentir confiança, né, fica aqui mais um tempinho com a gente. Se você acabou de chegar, conhece mais um pouco e vê se é válido, beleza? Temos também um Instagram que eu deixo aqui, se você quiser seguir ou conhecer mais sobre a minha vida por lá, fica à vontade. Vamos orar e aí a gente parte para a leitura deste capítulo. E aí no final a gente faz uma reflexão breve ali, tá bom?
Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por esse dia fresquinho. Deus, eu não sei como está aí nas regiões onde os meus irmãos estão, mas em nome de Jesus, que o teu refrigério venha sobre a vida, sobre o coração, sobre a mente de cada um, bálsamo, sabe, Deus, um óleo de alegria, em nome de Jesus, alegra seus corações, dá-nos a alegria da tua salvação, Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que é o mais importante para nós, que saibamos, Deus, que o Senhor já conquistou naquela cruz no Calvário. Em nome de Jesus, dá-nos orientação a respeito deste capítulo de hoje, fala conosco aos nossos corações, usa a minha vida, se possível for, eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora, vai dizer assim. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei. Vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as escrituras sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei:
Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa, pois todos eles casaram com ela? Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Em seguida, Jesus perguntou a eles como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi, pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçar fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será ainda pior. É isso. Então, aqui no capítulo 20 de Lucas, Jesus vai falar o seguinte. Jesus vai começar, então... falando sobre autoridade, porque, a gente sabe que Jesus ensinava nas sinagogas, aqui ele então estava ensinando no pátio do templo. E aí os sacerdotes, que eram os responsáveis por fazer aquilo, os mestres da lei, os escribas, eles viravam e falavam: vem cá, eu não lembro de você ser sacerdote. Eu não lembro de você ter estudado com a gente para ser um escriba ou mestre da lei, para estar ensinando aí. O que você é? Quem és tu? Onde é você na fila do pão? E aí, Jesus vira e pergunta, eu vou responder. Jesus vira e faz outra pergunta em cima, eu vou responder a vocês se vocês me responderem uma coisa antes. E aí, eu sempre lembro daquela história do Chaves. Quem aí já ouviu o Chaves falar assim, não façam isso, tá, gente? Só um burro responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus, gente, ele vivia fazendo perguntas em cima de perguntas e as pessoas lá não falavam nada sobre isso, então o Chaves estava errado. Mas enfim, voltando aqui à questão, então Jesus vira e faz uma pergunta: quem deu autoridade a João? Porque as pessoas, muita gente considerava João como profeta. João batizou muita gente. As pessoas iam até João para ouvi-lo. As pessoas se arrependiam com João. As pessoas criam naquilo que João estava pregando a ponto de entenderem que elas precisavam daquele batismo de João, do próprio João, que não tinha nada, que vivia no deserto, que também não foi constituído a nada, que não se levantou, que ninguém levantou, ninguém impôs as mãos, ninguém foi lá e ungiu, ninguém, apresentou, ordenou, Nas igrejas hoje em dia tem muito isso, ordenar a ser pastor, ordenar a ser isso, aquilo. Mas nem com Jesus, nem com João tinha acontecido aquilo. E ambos tinham muita autoridade, ambos
falavam e as pessoas se convenciam, ficavam admiradas, né? Eram levadas a uma ação, eram movidas a uma ação, a uma inclinação maior para Deus do que os próprios escribas e sacerdotes quando eles falavam. Então, e autoridade tem muitos significados no original, mas uma das que me chamou a atenção, que é inclusive o que a gente estava comentando aqui, né, mais cedo a respeito de mim, que fala ali sobre o poder de escolha, liberdade de agir como se deseja, né? Então, essa autoridade é esse entendimento, essa liberdade que você tem e que você, não é que você se considera, mas que você sabe que ontem eu estava até conversando com uma amiga e com a minha mãe, e aí a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre essa... É igual o Douglas Gonçalves fala, quando você chegar diante de Deus e Deus virar para você e falar assim, tá, eu te dei dons e talentos, cadê os seus frutos? Cadê o que você veio me apresentar? Não vai dar para você chegar e falar assim, Jesus, então, ninguém me deu oportunidade, ninguém me deu um microfone, ninguém colocou a mão na minha cabeça e falou que eu era ungido para ser um pastor, um mestre, enfim, seja lá, ninguém me ordenou, ninguém... Ele vai virar e ele vai falar, quando eu falei, eu não tô falando isso de uma maneira... a gente não pode fazer isso de uma maneira irresponsável. Você, em primeiro lugar, precisa conhecer a palavra de Deus para você passar. Você precisa de mestres, você precisa de pessoas ao seu redor que estejam ali te corrigindo. Você precisa saber se aquilo que você fala, se aquilo que você faz está alinhado com a palavra de Deus. Eu procurei muito isso no início, né? No início dessa minha jornada, né? Aqui na internet, enfim. Então, eu procurava pessoas assim né? Meus pastores que me curtiam eram pessoas que eu virava e eu falava, poxa, não tô falando bobagem aqui, né? As pessoas, eu virava para minha mãe e perguntava, mãe, o que você acha? Que não sei o que, eu virava, conversava com amigos e aí eles me davam alguns feedbacks em relação a isso. Então, claro, não é uma coisa, porque hoje em dia a gente tem muita gente com muita interpretação aí, Deus dará da maneira que você quis, da maneira que cada um quer, né? Não é algo feito de maneira leviana, mas é algo feito pelo Espírito mesmo, né? E é o Senhor que vai dando o crescimento, é o Senhor que vai fazendo alcançar. Por isso também que eu nunca cheguei e nunca pedi as pessoas para me seguirem. Aqui no YouTube ontem a gente chegou a completar 50 inscritos, mas eu nunca pedi para ninguém se inscrever, nem mesmo a minha mãe, sequer a minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu deixo as pessoas, a partir do momento que Deus enviar e que a pessoa sentir confiança de que essa é a palavra de Deus, ela vai se inscrever. Eu não vocês já viram aqui, eu não sou de pedir curtida, eu não sou de pedir comentário. Às vezes eu peço, né? Mas se você se sentir com vontade, se você se sentir à vontade, né? E esse é mais um feedback para mim, né? Mas eu sei também que a palavra dita aqui é muito diferente, às vezes, das muitas ditas, né? Da palavra que as pessoas falam e gostam de buscar, que às vezes são aquelas mensagens mais de... Deus vai te dar aqui. Pelo contrário, a gente dá uma lixada às vezes, né, gente? Aqui é um pouquinho, um cortezinho a mais na carne. Então eu sei que não é para todo mundo essa mensagem, que não é para todo mundo, mas eu agradeci a Deus hoje pela vida de vocês, dos 50 inscritos aqui, dos que chegam às vezes não se inscrevem, mas às vezes acompanham, e eu te convido para se inscrever se você tem acompanhado e gostado.
Mas é isso, sabe? Então, a autoridade é esse revestimento do alto. Então, como eu estava dizendo, né? Eu acho que eu passei muitas coisas. Jesus, quando a gente chegar até Ele, a gente vai precisar apresentar os nossos frutos e a gente não vai poder culpar um terceiro de não ter nos dado autoridade, porque Jesus já fez isso conosco. Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele falou para os discípulos, mas os discípulos eles tinham a responsabilidade de batizá-los e enviá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, os discípulos, eles tinham esse propósito, esse projeto. E Paulo, mais para frente, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai precisar levantar pessoas para ajudá-los. Porque senão ficaria lá, gente. Porque senão morreria lá. Sabe, essa história de sacerdote, de escriba da lei, parou em um determinado tempo. Meu tempo se esgotou, eu não vou continuar. Mas é isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.